Inflação. Muito se escuta sobre ela, muito sentimos no nosso bolso na hora de ir ao mercado, na hora de pagar as nossas contas. Mas será que a gente realmente entende o conceito por trás desse jargão de mercado? Olá, investidor! Eu sou Renato Falcão e no nosso vídeo diário de hoje eu vou falar um pouco para você sobre inflação e como isso se relaciona com o nosso mundo dos investimentos. Bem, para começo de conversa, o que significa o termo inflação? A inflação nada mais é do que a perda generalizada do poder de compra da moeda em uma economia. Com isso, quando a gente fala que ela é uma perda generalizada, nós queremos dizer que ela não consiste no aumento dos preços de um determinado item de mercado, ou de uma determinada commodity, ou de um determinado insumo de forma específica. A inflação é o fenômeno de quando essa perda de poder de compra acontece em várias classes de ativos compráveis, de itens de consumo, de bens de consumo propriamente ditos, e quando isso acaba afetando áreas independentes, nas quais a gente pode verificar aí sim um fator inflacionário presente. E bem, por que a inflação acontece na economia? A perda do poder de compra acontece quando existe uma menor competitividade pela moeda. Como assim, Renato? Como assim uma menor competitividade pela moeda? É simples, quando existe uma oferta mais abundante de dinheiro no mercado. E isso acontece em qual contexto? Acontece quando a oferta de crédito é abundante, ocorre quando existe uma elevação no poder de compra das pessoas por quaisquer outros motivos e a capacidade de oferta dos bens, serviços, mercadorias não sobe na mesma proporção. Em outras palavras, a inflação é resultado de um desequilíbrio entre a capacidade de gerar dinheiro da economia e a capacidade de atender essa demanda. E muitas vezes a gente vai ver, como nos dias de hoje em que eu estou gravando esse vídeo, que o câmbio afeta a inflação justamente porque muitas vezes dentro de uma economia o produto importado é essencial para garantir o atendimento às demandas de mercado e quando acontece uma desvalorização muito grande da nossa moeda, o produto importado acaba se tornando um produto caro, um produto que não tem competitividade, um produto que perde mercado, ao passo que o mercado nacional, o mercado interno, muitas vezes não tem capacidade de suprir todas essas demandas com sua oferta. Justamente por isso, o fator cambial é um dos motivos de elevação da inflação, assim como todo o contexto de poder de compra, de dinheiro circulando na economia. Justamente por isso que quando no mercado a gente tem uma elevação da taxa Selic, ou seja, a taxa base de juros do mercado, a gente tende a ter um certo controle inflacionário. Claro que ela não é onipresente, é claro que muitas vezes oscilações na taxa Selic não vão exercer influência quando a inflação estiver muito enraizada em algum outro fator, mas é uma medida de controle inflacionário porque ela acaba tirando dinheiro de circulação. Dinheiro que estaria no mercado acaba sendo aplicado com o objetivo de rentabilizar sobre os juros. Mas tá, conhecendo esse conceito, o que você pode fazer? Bem, a maioria das pessoas não tem poder direto em controlar o nível da inflação no mercado, né? São poucas as pessoas, em geral, pessoas que têm algum poder público dentro do planejamento econômico. Não é o caso da maioria da população. Então, o que você, em posse do conhecimento do conceito de inflação, pode fazer? É simples. Você pode evitar que o seu dinheiro se desvalorize à medida que a inflação aumenta. Você pode trabalhar para conservar o poder de compra do seu dinheiro, em outras palavras. E isso você faz investindo adequadamente. E aí vem algumas linhas de investimento que a gente pode adotar visando o controle inflacionário. Bem, uma forma direta de você se proteger quanto à inflação é você investir em títulos cuja rentabilidade é atrelada a um indicador inflacionário. Por exemplo, as NTN-B
do Tesouro Nacional, né? As notas do Tesouro Nacional tipo B. Elas são investimentos em que você vai ter o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pela FIPE, como um balizador de ganhos, mais uma taxa percentual fixada no momento do seu aporte. Ou seja, você vai ter uma métrica de ganho real, mais uma métrica de inflação, para garantir o seu poder de compra do dinheiro no momento do vencimento do título, acrescido de uma unidade de ganho real. Renato, investir dessa forma tem riscos? Bem, vamos falar sobre os riscos de mercado primeiro, porque se a gente for falar do risco atrelado à emissão, ao crédito do emissor, quando a gente fala de Tesouro Nacional, a gente está falando talvez do emissor que tem a maior credibilidade de todo o sistema financeiro nacional. Porém, vamos falar de risco de mercado. Falando de risco de mercado, quando a gente fala em aportar um investimento atrelado à inflação, esse investimento em algum momento pode estar sendo menos vantajoso do que o que está sendo praticado pela taxa Selic no momento corrente. E isso pode acontecer justamente quando a taxa Selic estiver superando o índice inflacionário mais a taxa prefixada que remunera o seu título. Se isso acontece, você tem uma alteração de PU do título. Ou seja, o preço unitário da sua nota do Tesouro Nacional vai sofrer uma oscilação de modo a compensar a falta de atratividade gerada caso você precise de liquidez. Então, não é que você tem um risco de perder dinheiro atrelado à operação desde sua criação até o vencimento. Mas, caso você precise resgatar o seu título antes do vencimento, para que ele ganhe competitividade, caso a taxa Selic esteja mais atrativa, você vai ter um pequeno fator de deságio, ok? Isso, é claro, é um risco que pode se contrapor como um retorno. Caso o seu título em algum dado momento esteja mais vantajoso do que a taxa Selic, ele tende a ter um acréscimo de PU que vai, juntamente com aquilo que você teve de retorno, potencializar o que você ganhou. Ok, mas Renato, e investindo em algo que está atrelado à taxa Selic ou ao CDI, que são, na prática, taxas muito parecidas? E se eu investir em algo atrelado à Selic e CDI? Eu tenho alguma proteção inflacionária? E bem, ela é uma proteção mais indireta, mas muita gente que evita essas instabilidades caso precise de sacar o dinheiro antes do vencimento proposto, utiliza sim um investimento atrelado à Selic e CDI como uma forma de se proteger à inflação. Como que isso funciona? É muito simples, é uma lógica indireta, mas ela é uma lógica que muitas vezes funciona. Se você tem um cenário em que a inflação sobe no mercado, é natural que a primeira medida de política monetária que vai ser trabalhada, e muitas vezes no Brasil a gente viu que ela não só é a primeira, como é a reincidente, né? É uma elevação da taxa Selic. Por que isso? Justamente porque é a primeira medida que, junto com algumas outras medidas de política monetária, como taxa de redesconto e depósitos compulsórios, que são algumas políticas monetárias um pouquinho mais complexas, porém, junto a esses itens, a elevação na taxa Selic acaba sendo uma forma de tirar dinheiro da economia. Justamente por isso, a gente pode dizer que quando o nível de inflação sobe, a taxa Selic tende a ter uma correlação direta. É claro, muitas vezes a inflação necessita medidas mais profundas do que somente a taxa Selic para ser controlada e, por este motivo, a gente não pode atribuir a elas uma grandeza 100% proporcional. Porém, tendo essa estabilidade em vista, quando você está investindo em algo atrelado à taxa Selic, pode-se dizer que você tem aí algum controle inflacionário indireto, porque o que você está fazendo no fim das contas? Você está pegando o risco de oscilação entre o momento do aporte e um eventual saque que você teria numa nota atrelada à inflação, e você está transferindo esse risco para a possibilidade de perda do seu ganho real caso a Selic desacelere em relação à inflação. Porém, é algo que é muito praticado, é uma alternativa também, só que indireta. Então, agora você tem condições
de investir no Tesouro Direto, sabendo escolher aquilo que melhor atende à sua necessidade, bem como, é claro, procurar no mercado de títulos privados, de fundos de investimento, as categorias de renda fixa que melhor podem atender ao seu objetivo de cuidar do poder de compra do seu dinheiro e preservar esse poder de compra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, por favor, me dá um like, porque é a forma de eu saber que esse tipo de tema valeu a pena para você, de eu saber que você gostaria de ouvir mais outros comentários nessa mesma linha, seguindo um viés um pouco mais de investimentos em geral, de economia. E não se esqueça, eu vou até chamar a sua atenção aqui, tá? Vamos chamar a sua atenção. Se inscreva no Portal Alok, no canal do Portal Alok no YouTube. Por quê? Porque se inscrevendo no canal, você vai ser sempre o primeiro a ser notificado quando eu tiver um novo envio. Isso vai dar condição para você acompanhar melhor essa sequência de vídeos diários que eu estou colocando e também de você tirar suas dúvidas, de você fazer comentários e da gente interagir, da gente ter uma relação de troca nesse bate-papo tão legal que está sendo essa série desse desafio de 365 dias. É isso aí, muito obrigado e um forte abraço. Eu te vejo no próximo vídeo.